Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sem Religião. E hoje nós vamos falar sobre a tal recompensa do crente. Será que os crentes recebem essa tal recompensa prometida por Jesus? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Desde já, eu convido a você a permanecer comigo nesse vídeo. Vamos desenrolar esse manto. Esse vídeo está interessante, pelo menos é o que eu acho. E o assunto de hoje é para alcançar os crentes. Tem mais a ver com os crentes. Você que é um crente, um evangélico, você que é um discípulo de Jesus, fique comigo nesse vídeo. Você que está chegando agora aqui no canal Sem Religião, o assunto vai te questionar. O assunto é interessante, porque nós vamos ver pelo menos um texto na Bíblia. Nós vamos ver esse texto que fala sobre esse assunto, sobre a tal recompensa do crente, e a gente vai dar uma olhada pelo menos nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que abordam esse tema, que registram, esses três evangelhos registram esse assunto, esse texto. E eu quero olhar esse texto juntamente com você, tá bom? Olha, vou pedir uma coisa para você antes da gente partir para dentro do assunto propriamente dito. Se você é novo por aqui, aproveita, já se inscreva agora mesmo aqui no canal, tá bom? Para que esse canal passe a ter uma maior envergadura e que ele possa chegar mais longe, a mais pessoas, sempre com o propósito, com o objetivo de levar um despertar da consciência, um despertar racional para cada pessoa, levando sempre uma profunda reflexão naquilo que tem razão ou não, naquilo que tem algum sentido ou não. É sempre esse o nosso objetivo, tá certo? Então, depois que você se inscrever aqui no canal, você pode acionar o sininho para você receber as notificações do YouTube toda vez que a gente produzir um novo conteúdo aqui. E aí, depois que você fizer esses dois primeiros passos, aí, meu amigo, é só meter o like, tá? Manda o like para cima aí, tá bom? Para fortalecer o nosso canal. Tudo certo? Então, estamos entendidos, não é? Bora para o assunto. O assunto do vídeo de hoje é bem interessante, tá bom? Bora para o assunto de hoje. Hoje nós temos esse assunto aí em pauta: a recompensa do crente. Será que ela existe de fato? É possível receber uma parte dessa recompensa como prometida ainda nessa vida? Ou o crente terá que morrer para só então poder receber essa recompensa? E como é que você encara essa situação? Você quer receber essa recompensa, ou parte dessa recompensa, desse prêmio? Você quer receber agora, ou você quer receber tudo, deixar para receber tudo depois da morte? Quando você tiver entrado na eternidade. O que você me diz? O que você me diz? Bom, é o seguinte: Jesus prometeu para os seus discípulos, ele prometeu para aqueles que deixassem tudo, deixou tudo para trás,
certo? Deixou tudo para trás e passou a seguir ao seu mestre, deixando casa, propriedades, deixando a própria esposa, filhos. Será mesmo? Será mesmo que Jesus exigiu essa renúncia? Jesus exigiu dos seus discípulos que deixassem tudo mesmo? É interessante isso, não? Interessante. Olha só, o discípulo tem que deixar tudo para trás para poder merecer a recompensa em duas partes. Uma parte inicial, um adiantamento para essa vida, e uma outra parte quando você chegar na eternidade. E esse assunto, esse assunto da recompensa, ele engrena mais um outro assunto. Eu gostaria já de perguntar a você se os discípulos de Jesus eles eram pobres. O que você sabe sobre isso? Eles eram pobres ou eles possuíam alguma coisa, alguma riqueza? Tinham alguma coisa ou eles eram realmente uns à toas da vida? E por que eu estou perguntando isso? Porque eu já vi, muito tempos atrás, quando eu era pastor, quando eu era crente, que agora eu não sou mais, né? Apesar do meu canal aqui, o nome ser Sem Religião, mas eu via muito os crentes, eles gostavam muito de alimentar a crença de que Jesus não se importava com a riqueza, que Jesus não gostava de riqueza. Ele foi, inclusive, o próprio Jesus foi muito pobre e ele aconselhou seus discípulos a não guardarem tesouros aqui, mas que guardassem seus tesouros na eternidade, nos céus. Tudo isso eu via os crentes falar. Eu, inclusive, preguei muitas vezes isso. E no texto que nós vamos ler já, ele é parte de uma conversa que Jesus teve com o jovem rico. Então os discípulos chegaram para Jesus e o questionaram. A respeito daquilo que eles deixaram para trás. E é nesse ponto que nós vamos estar discutindo aqui no vídeo de hoje, tá bom? Então já peço a você que, se quiser abrir a sua Bíblia, pode abrir comigo. Vamos abrir para Marcos capítulo 10 e vamos ler aqui a partir do verso 23, tá? Marcos 10, 23, olha o que nos diz. A epígrafe, bem em cima logo do texto, diz: o perigo das riquezas. Pelo menos na minha tradução, na minha versão aqui, né? A versão Bíblia do Obreiro. Olha o que diz. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Entendeu aí? Já nesse primeiro versículo que nós lemos, Jesus coloca aí um certo obstáculo, né? Ele vê uma certa dificuldade das pessoas que têm riquezas nesse mundo poder entrar no seu reino, né? Ou no reino de Deus. E os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus.
É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então veja, ele diz: filhos, eu estou dizendo, é quão difícil para os que confiam nas riquezas. Agora, amigos, é um pouco sem sentido você falar que a pessoa tem riquezas e não confia nelas. Como pode? Como é que pode isso? Bom, se eu tenho um carro luxuoso, caríssimo, eu confio nele, é claro. Confio que é o meu carro, que eu posso chegar em qualquer lugar com ele. Se eu tiver bastante dinheiro, se eu for um empresário bem-sucedido, eu vou confiar no meu dinheiro, de comprar o que eu quiser, de gastar com o que eu quiser, certo? Então é claro que não tem como a pessoa ter riquezas e não confiar nessa riqueza. Não tem como, não tem como. Eu acho que Jesus não era assim muito entendido com relação a isso. Até porque ele não tinha experiência nenhuma com riquezas, né? Vamos combinar. Ele não tinha experiência nenhuma com riqueza, por isso ele falava contra as riquezas. E os discípulos, vendo aquilo, ficaram meio constrangidos, né? Ficaram preocupados. E aí em seguida Jesus diz: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E os discípulos ficaram admirados, o texto diz maravilhados, mas esse maravilhado aqui não é feliz, mas sim admirados, assustados com aquilo que seu mestre falou sobre as dificuldades que tinham para aqueles que tinham riquezas entrar no reino dos céus. Como era difícil, não é? Então os discípulos disseram: então quem pode ser salvo? Se tem que largar toda a riqueza, quem pode ser salvo, né? É só os pobres que podem ser salvos? Só eles que podem ser salvos? E os ricos não? Jesus, porém, fitando neles o olhar, ele disse: para os homens é impossível, isso é impossível. Contudo, não há para Deus impossíveis, porque para Deus não há, para Deus tudo é possível, tudo. E aí é um problema que Jesus deixa aí uma saia justa, não é? Porque ao mesmo tempo que ele diz que é difícil, mas não é impossível. Agora, ele também não ensinou como se tornar salvo sendo ricos, né? Sendo ricos. A pessoa sendo rica, como é que ela pode ser salva? Então Pedro começou a dizer: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E aí entra a pergunta, lembra? Os discípulos de Jesus eram pobres ou eles tinham alguma coisa? Porque eles ficaram preocupados com esses obstáculos que Jesus colocou aqui na conversa, que ele, depois de ter conversado com o jovem rico, agora conversando com os próprios discípulos, ele colocou essas dificuldades. Ele disse: quão difícil é para um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha. Isso parece que os discípulos tinham sim alguma coisa. Pelo menos tem algum texto nos evangelhos que falam que Pedro, Tiago e João eram pescadores. Eles tinham uma empresa de pesca, uma companhia de pesca. Eles tinham barcos, eles tinham redes e eles viviam da pesca. Então isso significa que eles não eram assim tão desvalidos quanto se falam por aí, né? Os crentes radicais, os crentes mais fanáticos, mais tradicionais, gostam muito de acreditar que os discípulos eram muito pobres. Eles eram pobres. Mas aqui o Pedro diz: nós deixamos tudo. Deixamos tudo. Bom, se deixaram tudo é porque eles tinham alguma coisa. O que te parece?
Então Jesus disse o seguinte: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente. Veja, Jesus disse: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Aquele que deixar casa, mãe, pai, irmão, irmãs, campos, propriedades, né? Seus afazeres, deixar tudo, largar tudo para trás, por amor de mim e do Evangelho, eu garanto a você que esses receberão ainda nesse presente século, centuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Então, olha só o que Jesus falou aqui, amigos. Jesus prometeu para todo, ele não especificou aqui, tá? Ele foi bem claro, ele disse: porque ninguém há que tenha deixado casas, ou irmãs, irmãos, mãe, pai, filhos. Olha, veja, aqui me deixa intrigado uma questão: como pode a pessoa deixar sua própria esposa, deixar seus filhos, crianças que dependem ali do pai, não é? Porque aqui nesse caso, o elemento para ser o seguidor de Jesus, ele vai deixar tudo para viver integralmente, para viver integralmente sob a vontade do seu Senhor. E aí ter que deixar casa, ter que deixar a família, os parentes, a própria família dele, a esposa e filhos, eu não vejo lógica nisso. Você deixar seus filhos que você gerou antes de conhecer o Evangelho, antes de conhecer Jesus, você tem que deixar tudo agora para seguir Jesus. E veja bem uma coisa, que essa é uma ordenança, uma imposição que todos os crentes querem tomar para si, de deixar tudo para trás para seguir a Jesus, para se tornar discípulo de Jesus, para se tornar crente. Deixar tudo para trás. Mas de fato eles não fazem isso. Você já parou para pensar? Não, o crente não larga. O crente não faz isso. O crente não deixa o seu emprego, né? Empresários não deixam as suas empresas para seguir a Jesus. Mas aqui o texto está sendo claro, que aquele que deixar tudo vai receber, ainda nessa presente era, nesse presente século, 100 vezes mais. Se você deixou a esposa, vai receber 100 vezes mais, né? 100 esposas mais, né? Se deixou 3 filhos, vai receber 300 filhos. Se você deixou a sua empresa para seguir a Jesus, você vai receber 100 vezes mais, tudo, né? Vai receber tudo. Todo tipo de propriedade que você deixou, todo tipo de empreendimento, todo negócio, você vai receber tudo. É isso que está prometendo aqui. Só que você tem aqui um agravante: você vai receber com perseguição. Com perseguição você vai receber. Agora me prova onde é que o crente faz isso aqui. Onde é que o crente ele se desfaz de tudo para seguir a Jesus? Os crentes de hoje, do século 21. Ou esse texto não foi escrito para os crentes de hoje? Me ajude aí, coloque aí nos comentários do vídeo a sua opinião. Esse texto, essa palavra, ela foi falada, ela é atemporal, ela serve para todas as gerações?
Ou foi só para os discípulos que estavam presentes quando Jesus falou isso? Quando Jesus referiu essas palavras? O que é que você me fala? E essa promessa, ela se cumpriu de fato? Se ela foi falada somente para os discípulos que estavam com Jesus, os 12, com mais alguns outros, porque Jesus não tinha só 12 discípulos. 12 discípulos eram os especiais. Jesus tinha também um grupo de 70 discípulos e ele tinha muitos outros discípulos que algum texto da Bíblia diz que ele tinha, né? Ele tinha muitos discípulos, inclusive mulheres, mas os homens eram 12 discípulos mais chegados. E desses 12, três, né? Dos 12, tinha 3 que eram mais próximos. E desses 3, tinha um que era o amado. Veja, tinha um dos 12 que era o amado. E 3 eram os mais próximos, que estavam todo o tempo com ele. Então, a pergunta é o seguinte: onde foi que os 12 discípulos de Jesus que estavam diante dele quando ele referiu essas palavras? Nós estamos lendo aqui em Marcos capítulo 10, a partir do verso 23 ao 31. Onde foi que os discípulos receberam essa centuplicada recompensa? Onde foi? Tem algum relato? Tem algum relato histórico? Algum relato de que Pedro, João, Tiago, todos os outros discípulos receberam de fato essa promessa se cumprindo materialmente na vida deles? Ora, não me venha o senhor e a senhora dizer que isso aqui é espiritual, porque aqui está em 2 aspectos. Está dizendo, em verdade eu vos digo que aquele que deixar tudo, mãe, irmão, pai, filho, marido, mulher, marido não, só as mulheres, né? Porque no caso seria os homens. Aquele que deixar tudo por amor de mim, do evangelho, né? Certamente vai receber 100 vezes mais. Ele garantiu, ele afirmou que não receba. Ele disse, eu estou falando com segurança, certamente não haverá ninguém que tenha deixado todas essas coisas aqui do verso 29, que não receba já no presente século, já no presente século, 100 vezes mais de tudo que deixou, 100 vezes mais de tudo que deixou. Jesus prometeu dar essa recompensa a todo aquele que se tornasse seu discípulo, no caso os 12 ou 70, mas vamos lá, se no caso esses 12 estavam diante dele quando ele falou essas palavras, então vamos lá, onde foi que esses 12 discípulos receberam essa recompensa? Onde foi? Não tem nenhum relato nos textos seguintes, não fala depois da ressurreição, depois que ele foi assunto aos céus, não fala em nenhum lugar no Novo Testamento, não fala que Jesus de fato realizou essa promessa na vida dos discípulos que deixaram tudo. Os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, deixaram a sua companhia de pesca com as redes, barcos e tudo para seguir a Jesus, inclusive as suas famílias, as esposas, os filhos. Eles deixaram tudo. Mas depois desse texto aqui, em nenhum lugar está provado que eles receberam essa recompensa. Aí eu pergunto ao amigo, e você que é crente, quantos anos você tem de crente? Você decidiu a sua vida por Cristo quando? Quanto tempo você tem de crente? Você recebeu alguma coisa do que você deixou para trás?
Ou você nunca deixou nada para trás também? Eu estou falando de bens materiais. Ou você nunca deixou nada para trás, nenhum bem material? Porque os crentes de hoje não querem deixar nada, não querem deixar seus bens materiais para ser totalmente pobres para seguir a Jesus. Os crentes não deixam nada, né? Por isso não recebe também. E, na verdade, vamos combinar uma coisa: só quem recebe são os líderes, os poderosos, homens tais como Edir Macedo, R.R. Soares, Estevão Hernandes, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, o missionário Davi Miranda, que embora morreu, mas deixou uma fortuna milionária para os filhos, Jonatas Câmara, que é o presidente das Assembleias de Deus aqui do Amazonas. Quem mais? José Wellington, os presidentes das Assembleias de Deus na Bahia, de Salvador, o presidente dos Gideões Missionários e tantos outros grandes líderes religiosos dessa nação, que não dá para juntar todo mundo num salão, porque muita gente rica mesmo, não é brincadeirinha não, é rica mesmo. Todos os grandes líderes religiosos desse país não tem mais onde colocar tanto dinheiro que já ganharam em nome do Evangelho. Essa é a única recompensa que é segura de que eles receberam. Agora, os pobres mesmos, a gente não vê eles ter recebido alguma coisa por ter renunciado. Aí tem muitos crentes aí que vivem à margem da miséria, que se consideram discípulos de Jesus e que vivem uma vida de miséria, dependendo de um benefício do governo, não é? Eu quero até perguntar a você que é um ateu, você que é um racionalista, você que era crente em algum tempo e agora você não é mais, você chegou a receber alguma recompensa de Jesus por ter deixado tudo para segui-lo? Coloca aí para mim nos comentários aí desse vídeo o que você recebeu em cumprimento dessa promessa. Porque se caso você não recebeu, esse Jesus não passa de um mentiroso, de um embusteiro, de um enganador. Porque ele não está classificando nesse texto os níveis de discípulo. Não, só os que tiver diploma, só os que tiver curso teológico. Não, esse aqui não é para os analfabetos, é só para quem for acadêmico. O texto não tem essa descrição, não tem essa qualificação. O texto diz: qualquer que deixar ele, né? Eu quero ler ainda aqui em Lucas 18. Deixa eu olhar aqui, Lucas 18. Vamos ver o que diz. Lucas 18, 29, diz assim, Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou mulher, ou irmãos, ou pais, filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Deixa eu ver aqui em Mateus, o que Mateus fala. Mateus 19, vamos ver o que Mateus fala. Mateus 19 diz o seguinte: Jesus lhes respondeu, Mateus 19, 28, em verdade vos digo que vós, os que me seguiste, olha aí, agora aqui ele já está sendo mais específico, né? Vocês, aí no caso eu estaria falando para os 12, vocês que me seguistes, né? Quando na regeneração o Filho do Homem
se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos. Agora vem a seguinte palavra. E todo aquele, qualquer pessoa, todo aquele que tiver deixado casas, irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher, ou filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, né, e herdará a vida eterna. Qualquer um, né? Todo aquele, qualquer um, pode ser qualquer pessoa. Então veja, meus amigos, essa promessa é para todo aquele que decidir largar tudo, largar família, casamento, filho, abandonar tudo para seguir Jesus. Primeiro que isso aí já é um crime, né? É um crime o cidadão deixar a sua família, deixar seus filhos para seguir uma religião. Já é um crime, né? Abandono de incapaz, né? Quebra de compromisso, né? Isso aí já é um crime. Na época era possível, mas hoje não. Hoje é um crime. É um crime sério. E é por isso que crente nenhum tem essa coragem de deixar tudo. Então não haverá recompensa. Não haverá recompensa. O crente não recebe essa recompensa. Mesmo que ele deixe tudo, ele não receberá essa recompensa 100 vezes mais aqui nessa vida e nem tampouco na vida eterna, depois da morte, né? Tá certo? Então era esse o texto que eu queria ler com vocês, era esse o argumento que eu queria trazer para vocês. Para mim, eu não vejo lógica nenhuma aqui, não vejo nenhuma certeza, nenhuma garantia de nada para o crente, tá? O crente que ousar cometer essa loucura de deixar tudo para trás para seguir a esse Jesus, ele vai se tornar um criminoso, vai se tornar uma pessoa frustrada, porque não vai receber nada. Eu, pelo menos, quando me tornei um crente, lendo esses textos, é claro, eu não deixei minha família, meus filhos, mas eu deixei empregos, bons empregos, e eu nunca recebi nada como recompensa. Foi uma merda que eu fiz, ter tomado a decisão de ser crente. Foi uma merda que eu fiz. A maior merda da minha vida foi eu ter me tornado crente, passando a seguir esses textos de forma cega, né? De forma cega, imaginando que isso aqui fosse real. Eu nunca recebi recompensa alguma, entende? Então eu só não cometi um crime porque eu ainda não tinha filhos, não tinha esposa quando eu comecei a minha vida de crente. Mas eu perdi muitas coisas na minha vida, perdi muitas oportunidades de ter me tornado uma pessoa melhor de condições, ter uma estrutura muito maior, porque hoje eu não tenho nada, justamente porque a religião, ela me tirou, ela me cegou, né? E me tirou a possibilidade, pois eu gastei o melhor da minha energia, da minha saúde, né? Da minha juventude, eu gastei com a religião. E foi um fiasco. Hoje eu não sou revoltado. Você que é um crente que me assiste agora, não vem dizer que eu sou revoltado, porque eu não sou. Mas também não digo que não poderia ser. Porque se você não se revolta com quem te enganou, alguma coisa está errada, né? Se você não se revolta com quem te enganou, mentiu para você, te deixou na rua da amargura, alguma coisa está errada. Mas hoje eu tenho a consciência de que isso aqui é um livro para manipulação dos otários. Esse livro aqui foi feito para manipular os otários, os bobos. Infelizmente as pessoas acreditam, né, cegamente nas palavras desse livro e elas sofrem as piores consequências. Por isso, sofrem as piores consequências. Se tornam pessoas masoquistas, né, aquelas pessoas que amam sofrer e que todo tipo de sofrimentos elas acabam atribuindo uma certa provação de Deus, porque Deus ama ela e por isso está provando ela.
se tiver desempregado, doente, devendo, sem moradia, tudo isso eles dizem: não, Jesus está me provando. O servo de Deus passa por muitas provações. Alguma coisa que a pessoa não quer acreditar, não quer admitir, que ela está sendo burra, idiota, e por isso está pagando o preço. Está deixando de viver a sua vida, está deixando de alcançar seus objetivos através do seu próprio esforço, da sua própria capacidade, esperando uma recompensa fácil, que nunca vai existir. Então era isso que eu queria trazer nesse vídeo. Tá bom, meus amigos? Eu espero que tenha ficado claro alguma coisa nesse vídeo. Eu espero que você possa refletir bastante. Tá bom? Não vale a pena, de jeito nenhum. Não vale a pena mesmo. Tá bom, pessoal? Deixa o like, comenta e compartilha bastante esse vídeo para que ele alcance muito mais pessoas, tá bom? É isso. Tamo junto, até o final, e é isso aí.